Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com um vídeo diferente desse novo momento meu aqui do canal, onde eu vou trazer um assunto que todo mundo me pedia muito, que é um assunto que eu falo um pouco mais no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que aqui eu introduzia muito aos poucos, uma meditaçãozinha ali, umas dicas de estilo de vida aqui, mas eu quero trazer agora mais profundo aqui pro canal, o meu estilo de vida, a minha parte de autoconhecimento, essa minha parte mais de espiritualidade, esse meu caminho de mandalas que me trouxe até aqui para ser quem eu sou, para que eu seja esse ser humano imperfeito que ainda estou, aprendendo muito sobre a vida, mas que o pouco que eu sei eu também consigo também passar, auxiliar muito as pessoas, e eu quero fazer isso aqui no canal também, como eu já fazia lá no Instagram, trazer aqui. E antes de começar, é claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de seguir as minhas redes sociais, bem como clicar aqui na sinaleta para que vocês possam receber as notificações aqui da minha página quando eu postar alguma coisa, porque enfim, vocês me pediram para voltar e eu tô aqui agora de corpo, alma, coração para trazer muita informação para vocês, aprender com vocês, trocar com vocês. Não esquecendo também que eu lancei meu curso online, quem quiser também vou deixar o link aqui para vocês acessarem e entenderem melhor sobre ele. Bom, e hoje eu vou falar de um assunto que eu falei essa semana lá no meu Instagram, que é sobre a questão da espontaneidade. Porque muitas pessoas me questionaram, em relação à questão do curso e tudo mais, independente disso ou não, da questão da pessoa não saber desenhar, por exemplo. E aí surgiu um assunto bem profundo em relação a essa questão da espontaneidade, quanto na nossa infância nós somos bloqueados muitas vezes por traumas que acontecem, não é só na questão de desenho, é em toda a nossa parte artística e espontânea de criança. A nossa criança, quando chega aqui, ela não tá nem aí se a voz dela é grave, aguda, se ela é boa, ruim, ela gosta de cantar, ela gosta de dançar, ela gosta de se expressar, seja lá se for através de um desenho, de uma dança, de uma canção, seja lá do que for, ela gosta de se expressar. Mas muitas vezes a gente começa já a entrar naquele ritmo da terra de comparação, principalmente quando você entra num sistema educacional, onde as pessoas colocam nota no seu desempenho artístico, quando você tem, 5, 6 anos, que eu falo que são as idades, até uns 6, 7 anos, é onde todo o nosso self, o nosso eu, o nosso ego, muitas vezes é criado, todas as nossas máscaras começam a ser criadas para ser desenvolvidas no mundo. Então todos os nossos traumas, tudo que a gente passa nessa primeira infância fica muito gravada para toda a nossa vida. E muitos de nós, eu mesma fui para a escola mais ou menos com essa idade. Eu lembro que eu era bem pequena, eu já fui para a escola e você começa a ser comparado com outros alunos. Então, esse desenho é bonito, esse desenho é feio, isso é bom, isso merece um 9, isso merece um 10, isso aqui é parabéns, isso aqui é não muito bom, simplesmente porque você se expressou. Só que é uma idade, a gente tá expressando, a gente não tem perfeição. E o que é perfeição, gente? Não dá para comparar, por exemplo, uma pintura de Leonardo da Vinci com Pablo Picasso. Imagina quando Pablo Picasso era criança e aí pediram para ele desenhar lá uma pessoa e ele desenhou uma pessoa da forma como ele enxerga a pessoa, da forma como ele expressa aquela pessoa, Tô dando um exemplo aqui bem, hipotético aqui. E aí alguém olhou e aí o Leonardo da Vinci também tava lá na escola e aí a professora pegou e deu 0, deu 2 lá e deu 10 pro Leonardo da Vinci, porque tudo passa pela concepção do que aquele professor ou aquele adulto imagina que ia ser perfeito. E esquece que aquela criança é só uma criança. Esquece que aquela pessoa é só uma pessoa querendo se expressar. E a expressão dela não é igual. Tem pessoas que se expressam pela música, tem pessoas que se expressam pela escrita, tem pessoas que se expressam pelo desenho. E cada um se expressa de uma forma. Eu não tenho filhos, ok? Mas eu já fiquei envolvida e imersa em programas de escolas livres, que são escolas onde as crianças elas se expressam e os adultos só as observam, só as guiam, mas não
rotulam elas. Então tem vários esquemas assim de tipo de ensino já, mas eu não vou entrar muito nisso porque eu não sou especialista nisso, mas eu já passei por alguns tipos de observação, de ver a criança não quer que você fale que é bonitinho, a criança só quer passar uma informação. Então é muito maluco quanto o ser humano corta da espontaneidade de uma criança. Por quê? Porque ele foi também podado quando era criança e ele começa a reproduzir isso. Um dos grandes problemas que a gente faz é exatamente isso. Então quando uma criança às vezes faz um desenho, você tem, tô dando um exemplo de desenho, ok? Que fica mais fácil, mais visual, até porque é muito mais a minha área essa parte de desenho. Então aquela criança faz um desenho, aí você olha para aquele desenho e a gente tem mania, né, muitas vezes os adultos, de falar, ai que bonitinho, ai que lindo. E assim, tudo bem, não tô querendo dizer que isso é ruim. A pessoa pode até me julgar e você não é mãe, você não entende, mas olha só onde eu quero chegar. A grande questão é que quando você fala isso, você bloqueia toda a criatividade daquela criança de ir mais além. Porque muitas vezes ela vai relacionar aquele desenho, aquele estágio daquele desenho, de como ela fez, que bonitinho, se ela se sentiu naquele momento muito amada pelo aquele adulto, principalmente se aquele adulto foi uma figura de mãe, pai, uma pessoa de extrema importância para aquela criança, ela vai entender que sempre quando ela fizer aquilo, ela vai ser amada. Isso não quer dizer que você também tenha que fazer a criança falar que tá horrível e fazer a criança sempre evoluir. Olha só onde eu quero chegar. E tem aquela criança que você fez um rabisco e ela tava querendo só expressar a raiva dela. A criança expressa, a gente expressa muito dos nossos sentimentos, dos nossos desenhos. Jung já falava isso com a questão das mandalas, com a questão do nosso inconsciente, de quanto a gente se expressa nos desenhos. Então ele fazia muito tratamento mental mesmo com as pessoas através dos desenhos para entender o que aquela pessoa estava sentindo, o que ela não conseguia expressar verbalmente, que ela colocava no papel. Muitos psicólogos utilizam os desenhos, principalmente com crianças que não conseguem se expressar, para ver o que elas estão sentindo. Então às vezes a criança está com raiva, ela está querendo pôr para fora algum sentimento de revolta, e aí a pessoa olha para aquele rabisco ou alguma coisa que ela fez e fala, ai que lindinho. E aí sabe o que pode acontecer? Aquela criança que quis expressar raiva naquele desenho e alguém virou pra ela e falou que era lindinho, ela entende mentalmente, eu não tô dizendo que todas, tá bom? Mas depende do trauma e depende de como aquela criança assimilou aquilo, ela entende que quando ela expressar raiva, ela vai ser amada. Porque naquele desenho ela pôs a raiva e alguém falou que era lindinho. E ela começa a reproduzir aquilo em outras coisas na vida dela, não só no desenho. E também o inverso se aplica àquela criança que às vezes fez um desenho bonitinho, mas às vezes aquilo ali não é exatamente aquilo que ela ama de paixão. Às vezes ela gosta de desenhar, mas ela ama muito mais tocar, sei lá, fazer qualquer outra coisa, cantar. E aí só porque alguém um dia viu que ela é muito boa em desenho, começa assim, nossa, você é muito boa, ai que lindo. E ela vê que ela tá sendo amada daquela forma e ela vai pelo aquele caminho desviando da onde realmente o coração e a energia dela quer. Porque o ser humano, ele é incrível. Porque muitas pessoas às vezes me falam, Tati, desenhar é um dom. Realmente, nós temos muita vocação para fazer alguma coisa porque a gente se sente feliz fazendo aquilo. Tudo que a gente se sente feliz, a gente faz com muita boa vontade, a gente faz muito mais bem feito. O ser humano, ele tem uma capacidade cerebral, uma capacidade tão grande de que quando ele quer, ele fica bom naquilo mesmo que não seja algo que ele goste. Pode ser porque ele quer ser amado daquela forma, pode ser porque ele se sente reconhecido, pode ser por diversos motivos. Então, quanto mais neutro o adulto for em falar com uma criança que vai expressar um desenho, uma música, sabe? Não colocar notas, não comparar com fulano ou ciclano, porque a sua irmã, ou porque fulano faz o desenho mais bonitinho, ou porque fulano é lindo e a pessoa começa a entrar numa comparação e ela começa a perder toda a espontaneidade e a confiança nela mesma. Porque também tem a criança que tá viciada em receber o elogio de ser reconhecida. Por quê? Porque ela quer ser amada. Todos nós queremos ser amados. Até eu mesmo fazendo esse vídeo quero um likezinho aí pra ser amada e tudo mais, ser reconhecida. Não é assim? Nós somos seres humanos. A gente não tem que ficar dependendo disso pra ser feliz. Eu não tenho que depender do seu like pra continuar espalhando meu amor, pra continuar falando pras pessoas.
É óbvio que o seu like me ajuda a ganhar dinheiro, né? E ajuda o canal, as coisas a evoluírem. Aí é uma outra coisa, nós precisamos também de reconhecimento para ter o reconhecimento financeiro, para poder gerar abundância, para a gente poder cada vez mais espalhar os nossos dons e talentos, para cada vez mais a gente poder expressar o nosso amor ao mundo. Mas nós não devemos viver dependentes disso, né? De likes, de reconhecimento, do amor do outro. Nós temos que fazer as coisas porque a gente se sente feliz. Eu costumo dizer para as pessoas, o que você faz que te deixa feliz, que ninguém precisa ver, não precisa ter rede social, não precisa ninguém estar ali olhando ou falando que você é bom o suficiente, você faz escondido, sem ninguém ver e que você se sente feliz, tá? Que não seja uma coisa, um mau vício, né? Mas eu tô dizendo de coisas, sei lá, você gosta de pintar, um hobby, você gosta de cantar no chuveiro, ninguém vê, mas eu me sinto feliz quando eu canto, eu gosto de fazer isso. Toda criança, toda pessoa tem a criatividade ali, pronta para ser aberta. Mas infelizmente nós somos podados muitas vezes na nossa infância, principalmente nessa primeira infância até os nossos 7 anos, onde a gente às vezes recebe uma carga muito grande da sociedade que faz com que a gente desacredite. E aí o que acontece? Muitas dessas crianças, eu falei um pouco dessa questão do bonitinho e do lindinho para ser amado e fazer com que a criança muitas vezes reproduza aquilo pro mundo, né? E ela não consegue, ela fica viciada de que se ela fizer um rabisco, se ela expressar raiva, ela vai ser amada, então ela não consegue evoluir naquela questão criativa. E quando eu falo do desenho, eu tô falando da criatividade em tudo, ok? Porque isso expressa em tudo. Eu tô falando da criança também que se ela fizer aquele desenho daquela forma, ela não consegue evoluir mais porque ela sabe que daquela forma ela entende que ela vai ser amada. E tem aquela criança que foi desestimulada a desenhar, a pintar, a cantar, a dançar. Eu costumo dizer isso em relação à comparação a mim, em relação à minha voz, por exemplo. Eu, quando eu era criança, porque toda criança gosta, não adianta falar, se a criança gosta, ela não tá nem aí se ela é boa cantora, se ela é boa dançarina. Toda criança, ela tem alguma expressão artística, alguma expressão a gente nasce, é natural do nosso corpo se expressar. Eu gostava muito de cantar, só que eu tinha uma voz muito, muito fina, e as pessoas toda vez falavam pra mim, os adultos, ai, que vozinha chata que você tem, ai, que vozinha aguda, e blá blá blá. Chegou um momento que eu me travei tanto que eu comecei a ter tanta dor de garganta, eu não conseguia me expressar corretamente e muito louco, a minha voz se tornou completamente grave. A minha voz, ela se transformou. E eu sei que eu ainda estou trabalhando isso. Não quer dizer que eu vou ser nenhuma cantora, porque nem é o meu desejo, mas eu sei que dentro de mim tem um potencial ali, aonde se eu trabalhar e colocar energia, eu vou poder cantar. Uma vez eu fiz uma terapia com uma terapeuta de voz e ela fez um exercício onde a gente cantava e fazia lá uns mantras e umas coisas, e de repente, depois de milhares de anos, né, milhares entre aspas, né, a minha voz saiu aguda. Toda vez que eu tento fazer uma voz aguda... eu não vou fazer agora porque, né, vou tentar, né, não vou fazer isso agora aqui com vocês não. Tá bom? Porque eu ainda tenho umas travas em relação a isso. Mas pela primeira vez, a minha voz saiu linda. Sabe aquela coisa que você escuta a sua voz e fala, uau! Sabe aquela coisa assim? Eu não sei se vocês já sentiram isso, de repente com alguma outra expressão que vocês têm, mas com a voz eu não tinha isso. Toda vez que eu cantava, gostava até de cantar no chuveiro, aquela coisa escondidinha, mas sempre com aquela auto-julgamento de, nossa, que saco, que ruim, que não sei o que feio, que voz horrível. Sabe quando você escuta a sua voz e você fala, uau, que voz é essa? Por quê? Porque eu fiz um tratamento ali, um trabalho para desbloquear isso. E isso acontece com toda a nossa espontaneidade. Porque eu tô falando isso na parte da expressão artística, mas isso reflete em toda a nossa vida adulta, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vai se expressar, porque a gente se limita, a gente se julga. Então, por exemplo, se aquela criança viraram pra ela e falou assim, não, isso é feio, esse desenho é horrível, você vai tirar 5 e aquela vai tirar 10... você também começa a se encolher. Assim, tudo depende de como o ego é formado, tá bom? Tudo depende, né? Toda regra tem exceção. Tem o ego que vai usar aquilo ali de vingança, e às vezes mesmo sem gostar de desenhar, tudo é do exemplo de desenhar, tá? Vai querer ser o melhor e o
pica das galáxias em desenho porque ele quer se vingar daquela professora ou daquele adulto, né? Porque aquele adulto não vai existir mais no futuro, mas ele vai acabar se vingando de todo mundo que for colocar ele pra baixo, ele vai querer mostrar que ele é bom. E aí o que acontece? Ele vai fugir do coração dele, porque ele sempre está atrás dessa vingança de provar que ele é bom e perfeito. E isso eu posso me incluir. E eu imagino que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo também podem se incluir nessa questão de, às vezes, fazer algo muito mais pra ficar na cara de alguém do que realmente porque quer fazer. E isso faz o quê? Faz com que a gente se distancie do nosso coração, distancie da nossa real essência, daquilo que faz a gente vibrar feliz. E quando eu digo faz vibrar e feliz, é aquilo que alinha toda você, faz com que você se sinta encaixado no mundo, faz com que você gere uma abundância positiva e fluídica, porque às vezes você fica bom numa coisa e você ganha bem naquilo ali, você fica tão bom naquilo lá, porque eu fiquei boa em arquitetura, sendo que eu gosto de arquitetura, mas naquilo que eu fazia, eu trabalhava com garagens, gente. Eu era consultora de garagens, eu era tão boa nisso. Eu olhava para uma garagem, eu sabia quantos carros cabia, como ele tinha que virar, como ele tinha que fazer, fiquei tão boa naquilo. Quando eu descobri que tudo aquilo que eu fiquei boa era por vingança, de que um dia viraram pra mim e falaram que eu não ia conseguir, que eu não era boa o suficiente, que aquele trabalho não era pra mulher, que eu só conseguia fechar as minhas coisas e meus projetos porque eu era bonita, eu percebi que eu tinha vingança dentro de mim. Tudo que eu fui, pra onde eu fui, foi devido à vingança. E eu bloqueei toda a minha espontaneidade que estava ligada com a parte criativa de desenhos e tudo mais, que era a parte de arquitetura, para as coisas que realmente me faziam vibrar. Então por isso que eu falo que muitas vezes o desenho, ele é a porta de entrada para que você possa desbloquear tudo isso. Porque muitas pessoas têm essa coisa, eu não sei desenhar. Bom, primeira coisa, tira esse não sei. A gente tem mania de falar assim, eu não consigo, eu não sei, tudo é não, e você coloca como se fosse já uma máscara, você veste aquela máscara e pode ter certeza que você vai atrás e você vai achar um bloqueio lá no fundo. Eu já trabalhei com alguns processos com crianças, onde eu desbloqueei muito da criatividade dela, até mesmo de crianças que estavam passando por processos bem fortes. Fiz um trabalho com mandalas, com desenhos com as crianças, onde qualquer criança de qualquer idade ama desenhar. As crianças pequenininhas, elas amam desenhar, elas amam qualquer coisa artística. Você dá um instrumento musical, ela pode não gostar do violão, mas ela vai gostar do teclado, ela vai gostar do tambor, ela vai gostar de alguma coisa. Toda criança tem essa parte artística. E é muito lindo como você consegue, muitas vezes, no desenho é mais fácil de você visualizar como que tá ela por dentro, né? Então, como que ela tá. E observar a criança. Então uma das dicas que eu dou é a hora que você pegar uma criança, o seu filho, ele fizer um desenho para você, ou uma outra criança, se você é professor, educador, eu sei que às vezes dentro de um sistema escolar você não consegue, né? Você tem que trabalhar dentro dessa forma, às vezes, né? Dentro da caixinha, mas o máximo que você conseguir ser neutro e ser observador e perguntar: o que é fulano que você quis se expressar nesse desenho? Me explica. Pedir para aquela criança explicar. É lógico se ela tiver a idade, discernimento suficiente para te explicar. Ou pelo menos que você mostre que você tá empática com aquele desenho, sabe? Dizendo assim, nossa, o que você tá querendo dizer com isso, sabe? Isso aqui é isso, sabe? Descrever o desenho. Isso aqui é um sol? O que é isso aqui? Me explica o que é esse desenho. O que você quis falar aqui nesse desenho? Me explica. Dependendo da idade da criança, você vai pedir para ela explicar aquele desenho. Porque nisso ela vai conseguir começar a se expressar mais, se sentir mais confiante de que, não, meu desenho não é bonito ou é feio. Meu desenho é meu desenho. Meu desenho, esse sol que eu desenhei não é bonito ou feio. Esse sol é um sol, como eu enxergo esse sol hoje. Porém, eu sei que no sistema da sociedade que nós vivemos, nós temos essa questão da comparação, questão do melhor, do pior, senão você é engolido. Porém, essa primeira infância, nesse primeiro momento, é muito importante que a gente se sinta seguro para ser a gente, porque a gente vai refletir isso para tudo e poder ser seguro o suficiente para estar numa sociedade comparativa e não cair nela. Simplesmente só vestir uma máscara consciente, falar, tá bom, vou vestir uma máscara onde eu vou entrar nessa competição, mas eu não
não sou isso, sabe? Então é muito importante isso. E o desenho, ele ajuda demais a gente a desbloquear muitas e muitas coisas relacionadas à nossa criatividade, ao nosso propósito de vida, a tudo aquilo que a gente veio fazer no mundo. Não porque ele precisa ser bonito ou porque precisa ser feio. Muitas pessoas me perguntam, Tati, mas eu não sei desenhar, eu vou conseguir desenhar uma mandala? Vai conseguir desenhar uma mandala de acordo com a sua criança. E o que a gente tem que fazer é desbloquear esse medo de errar, esse bloqueio, esse trauma que você teve de não conseguir se expressar porque alguém vai virar pra você e falar que você não é suficiente. Então, pais, educadores, adultos em gerais, porque muitas vezes, mesmo a gente não tendo filho, eu já me peguei muitas vezes querendo ser amada por uma criança, né? Porque a gente não quer ser rejeitada pelaquela criança, então você olha pro desenho dela, olha para aquilo lá, ai que bonitinho, ai que fofinho. Não é assim que a gente faz, eu já me peguei várias vezes. Observa você quando você vê alguma coisa que a criança faz, às vezes não é um desenho, às vezes é uma expressão artística, uma escultura, uma caixinha, sei lá, alguma coisa que ela fez. Observa que você quis se expressar naquilo ali. Quer dizer isso daqui? Pede pra criança descrever. Se conecta com aquela criança, sabe? Não coloca um rótulo nela. Simplesmente fala com ela. O que você quis se expressar? O que é isso aqui? Me descreve. É lindo o quanto a criança começa a se abrir mais quando você entra no mundo dela, ao invés de ser superior e colocar um rótulo em cima dela. Já que a gente tá pra gente não falar a palavra tá aqui todo mundo se curando de novo, buscando essa espontaneidade de novo para que a gente possa voltar a ser que a gente é. Vamos tentar não fazer isso mais com as nossas crianças que vêm por aí, porque elas são o futuro desse mundo. Um dia falaram pra gente que a gente ia ser o futuro do mundo, lembra? Sempre as nossas crianças são os futuros do mundo. E nós estamos aqui fazendo o nosso melhor, mas curando um monte de coisa que a gente veio aprendendo durante o tempo. E não tem culpa dos nossos pais, não tem culpa dos adultos que nos criaram. A gente não tem culpa muitas vezes de não saber tudo isso, porque a gente tá aprendendo, a gente tá tudo aqui no mesmo barco. Nós nascemos nas épocas que a gente precisava nascer, com os pais que a gente precisava nascer, tudo que a gente escolheu para que a gente fosse quem a gente é agora. Escolha, poxa vida, que escolhazinha que a gente fez, né? Nascer nessa época desse jeito, mas que a gente possa se curar para curar as nossas crianças, para poder deixar que nossas crianças sejam crianças espontâneas, sejam elas cresçam adultos alinhados com o seu propósito. Nós não temos mais tempo de ficar perdendo com vingança ou desconectados do nosso propósito. Nós viemos aqui para doar o nosso amor, para poder fazer o melhor, para fazer um mundo melhor. Então a hora é agora. Então você aí que tem um bloqueio com qualquer coisa criativa que você tem, vai atrás disso. Vai voltar a dançar, vai voltar a pintar, vai voltar a desenhar, vai voltar a cantar, tocar, qualquer coisa que ficou lá no seu passado que você achou que você gostava e você achou que você não era capaz. Talvez você não vai ser um Pablo Picasso, um Leonardo da Vinci, você não vai ser uma Celine Dion. Caramba, de onde eu tirei Celine Dion? Não vai ser uma Anitta, mas você vai ser quem você tem que ser. Mas essa expressão criativa vai te desbloquear para ser quem você quiser ser e o que você quiser fazer, para que você tenha clareza daquilo que você veio fazer no mundo e expressar isso pro mundo com mais verdade, espontaneidade e espalhar o seu amor. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui embaixo outros assuntos que vocês queiram que eu venha aqui, fale com vocês, converse com vocês, que a gente aprenda juntos, lembrando, porque eu também tô aprendendo. Tá bom? Gratidão!